Olá, bom dia! A temperatura continua elevada e para piorar, gente, não chove já tem mais de 2 meses e o tempo seco toma conta de Mato Grosso do Sul. Aliás, tempo propício para as ites, não é mesmo? Rinite, bronquite, sinusite. E com o uso mais frequente do ar-condicionado, do ventilador, para a gente poder espantar, né, esse calorão, as doenças respiratórias atacam mesmo. Mas afinal, você sabe qual é a diferença de rinite e sinusite, por exemplo? Como prevenir e tratar a inflamação das cavidades existentes aqui ao redor do nariz? Se você, como eu, sofre de sinusite, não saia daí. O Viver Bem está apenas começando. Seja muito bem-vindo. E para a gente poder discutir mais profundamente esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico otorrinolaringologista Dr. Pedro Ricardo Dias. Dr. Pedro, bom dia. Muito obrigada por ter nos atendido, viu? Por favor. Obrigado. E se você já quiser participar, você pode mandar a sua pergunta, mandar a sua opinião aqui para a gente, para a nossa produção. O telefone é o 3323-6414, o e-mail viverbem@sbtms.com.br ou também a nossa página no Facebook, que é o Viver Bem com Carmen Cestário. Durante o programa, a gente lê a sua pergunta, transmite aqui o seu comentário ou sua dúvida, tá bom? Bom, doutor Pedro, para a gente começar, quais são os sintomas da sinusite? Esse tempo seco horroroso que a gente está vivendo agora facilita o surgimento, o aparecimento dos sintomas e quais são eles? Sim, inegável. A sinusite é uma infecção, né? Quando você ouve o médico falar sinusite, ele está se referindo a uma infecção. Tudo que é ite é infecção? Nem sempre. Ite quer dizer inflamação também, né? Mas, em geral, no caso da sinusite, o termo é usado basicamente para infecções. Então, quando eu falo de sinusite, eu, em geral, estou falando que tem bactérias envolvidas. Se tem uma infecção, eu posso ter febre, né? Mais comum em criança, a gente vê febre, em adultos nem tanto. Mas, além disso, eu vou ter inchaço, então tem entupimento de nariz, tem mais secreção, em geral uma secreção no início que é um pouco espessa e clara, vai ficando amarelada, até esverdeada. Pode ter dor de cabeça, pode ter tosse, pode ter dor de garganta, que fica entupido, respira pela boca. E à medida que ela progride, pode levar até numa criança que é até mais comum, até febre, prostração, indisposição, assim por diante. Daqui a pouquinho a gente vai ver o caso da Maria Clara, que é uma garotinha com 4 anos de idade, ela já tem sinusite, uma grande preocupação para a família. Qualquer pessoa, então, pode vir a desenvolver sinusite. Sim. A sinusite, como ela é uma infecção em uma área bastante exposta do nosso corpo, né, que é a parte da entrada da via respiratória, o nariz e os seios da face, a maior parte de nós está sujeita a passar por isso pelo menos alguma vez na vida. É raro alguém que não teve nenhuma. Mesmo naquela pessoa que nunca teve, pode vir a desenvolver. Com certeza, e como você dizia, nesse clima bastante seco, nossa, como a gente tem tido, né? Terrível. Isso cria um ambiente mais propício, porque a baixa umidade ela acaba machucando a pele do nariz, cria áreas de descontinuidade que permite que as bactérias invadam o tecido e façam infecção. Pois é, a gente vai conhecer agora a estudante Caroline, que por conta dessa baixíssima umidade relativa do ar, que a gente está presenciando esse ano, ela teve pela primeira vez a sinusite. Mas os problemas não pararam por aí não. Vamos acompanhar juntos. Os sintomas são bem evidentes. A dor de cabeça era muito forte, você não conseguia prestar atenção em nada. Muita coriza também, era ruim até para você conversar, né? De tanta coriza que saía, né? A sinusite é uma inflamação das vias respiratórias superiores, geralmente associada a um processo infeccioso por vírus, bactéria ou fungo, mas também a uma alergia ou inalação de poluentes. A primeira crise de sinusite de Caroline foi em junho desse ano. O tempo tá seco, às vezes ele tá úmido, às vezes tá quente, às vezes tá frio, então essa variação gera esse problema. Foi então que Caroline se consultou com um otorrino e teve uma grande surpresa. Carmen, e olha só, além da sinusite, a Carol também descobriu nessa consulta ao otorrino que ela tem faringite, uma inflamação na faringe, e amidalite também, que é aquela velha conhecida inflamação nas amígdalas. Eu já estava conversando com o meu médico sobre tomar um remédio que
que aumenta a sua imunidade, né? Principalmente da garganta. Só que é o quê? É um remédio muito caro que você tem que tomar ele todo dia, ou seja, você vai virar um dependente dele, né? E a outra sugestão era tirar as amígdalas. Só que as amígdalas são uma defesa para o seu organismo, né? Então a gente tem que dosar ainda, saber o que é melhor, né? O tratamento é à base de antibióticos, mas para evitar que novas crises aconteçam, o melhor é se cuidar e evitar algumas situações. Tomar muita água, cuidar para não sair de cabelo molhado, é isso daí, as dicas. Pois é, tá aí, né? A Caroline está sentindo na pele aquilo que eu sinto já há 4 anos, viu, doutor Pedro? E conheço muita gente que sofre de sinusite, muitos jornalistas, pessoas que precisam utilizar a voz, e a primeira coisa que altera é a voz. A gente começa a falar assim, né, que entope voz tudo, de gripado, né? Voz de gripado e uma dor de cabeça que é impressionante. Começa a doer aqui, no meu caso, vou me colocar como exemplo aqui, é do lado esquerdo, que eu descobri que eu tenho um desvio de septo, né? Aqui do lado, justamente na narina esquerda. Mas, retomando aqui o caso da Caroline, a diferença entre sinusite e rinite, muita gente confunde. A sinusite é um quadro infeccioso, obrigatoriamente. Então, ou tem vírus, como falou na chamada, ou então tem bactéria envolvida. Fungo a gente não vê muito no dia a dia, então não é o tão mais comum. E a rinite não tem bactéria envolvida, é uma inflamação sem bactéria ou sem vírus. Então, um quadro é infeccioso, né, e a gente vai tratar com antibacteriano, se precisar, em casos mais extremos, até um antiviral. E a rinite não, é uma inflamação. Em geral, a pessoa tem uma intolerância genética a condições adversas do ambiente, só que a peculiaridade é que o paciente que faz crise de rinite de repetição, ele aumenta a probabilidade de ter sinusite, e aí mistura um pouco. Como ele vai ao médico sempre quando ele está muito ruim, então às vezes ele ouve do médico dizer que ele está com sinusite e dá uma ideia de que a sinusite dura a vida toda. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que nós conseguimos tratar e curar a grande parte das sinusites. É possível Agora, a rinite, curar, então? A sinusite, com certeza. A rinite eu vou ter que fazer controle, porque como ela é uma intolerância minha ao meio ambiente, se o ambiente não muda, eu estou exposto tanto quanto, né? Você dizia dos jornalistas, por exemplo, que ou eles entram e saem o tempo inteiro, como a maior parte das pessoas, do ar-condicionado, vai para a rua, volta para o ar-condicionado, então está direto no estúdio, a umidade é mais baixa. Então, se eu tenho esse contexto favorável, eu vou ter mais infecções, então vou ter mais sinusite. Isso aí se aplica a quem convive, trabalha, enfim, em ambientes totalmente climatizados. Hoje em dia a gente tem aí a questão da informática, tudo, né? Envolve computador, e a gente sabe também que precisa ter um ambiente climatizado para poder se trabalhar com o computador. Esse calorão que está fazendo, esse choque térmico, né? As pessoas tomam muita coisa gelada. A vontade, porque a vontade de acabar com o calorão, com essa sensação horrível que a gente sente, primeiro, de sede, por causa da umidade baixa, e do calor, você já mata tudo com um copo com água gelada. Ajuda bem. É um perigo. Para quem tem tendência a desenvolver sinusite. Na verdade, a via respiratória nossa, ela sofre bastante sempre que tem uma oscilação de temperatura muito grande, ou quando a umidade vai para os seus extremos, especialmente para baixo, ou quando eu estou inalando muito material em suspensão no ar, pó, agora está perfeito para tudo isso. E a gente tem tido tudo isso juntos e por muito tempo, então nós não temos tempo de recuperação, tá? E aí, quando eu tenho choque térmico, na verdade, o choque térmico da temperatura ambiente é até mais impactante que eu tomar um copo de água gelada, mas em quem tem sensibilidade, às vezes um copo de água fria, de refrigerante, enfim, pode levar a uma irritação até na garganta. Então, quem tem sensibilidade tem que evitar aquilo que ele já sabe que é sensível. E nessa época, com essa umidade bastante baixa, até quem não tem sensibilidade desenvolve, que é o caso da menina da entrevista, né? A tal da toalha molhada, para quem não tem condição de ter um umidificador de ambientes, que é o ideal, umidificador de ambientes? Qualquer recurso que eu tiver para melhorar essa umidade é bem-vindo. Toalha molhada, balde com água, o que funcionar melhor. Funciona, não é como você usar um umidificador, porque na verdade o umidificador já joga o vapor de água, que ele dilui melhor no ambiente, né? E o outro aspecto que conta, às vezes as pessoas falam, coloca um balde de água, é como colocar um copo. A área de contato com a superfície que evapora é muito discreta, muito pequena. Então, às vezes, realmente, um tecido molhado, estendido, vai fazer evaporar mais fácil. Mas, é claro que se tiver um aparelho adaptado e adequado para o tamanho do ambiente, vai ser muito mais eficaz. Funciona bem.
Tá, então algumas dicas importantes para a gente poder aliviar enquanto não chove, né, gente? Porque, por favor, né, todo mundo está de olho na previsão do tempo. Com certeza, todos os dias. Eu vou pedir licença para o Dr. Pedro Ricardo, nosso otorrinolaringologista, que hoje está aqui falando sobre sinusite, para dar uma dica para você. Que tal dar um up no seu visual, hein? Um penteado novo, um corte de cabelo, a gente sabe que mudam totalmente a fisionomia de um rosto. Com os óculos, não é diferente não. E a escolha correta de uma armação fica em harmonia com o rosto. Você também pode adequar o visagismo na escolha da armação, acentuando ou atenuando um ponto forte ou mais fraco da sua personalidade. E você sabia que a Ótica Vitória tem uma profissional visagista? Pois é. Uma armação pode te deixar mais sério do que você é, menos tímido, mais jovem, mais moderno. Tudo depende da imagem que você quer transmitir aos outros. Afinal de contas, a primeira impressão é a que fica. E os óculos de grau são um acessório que está o tempo todo com você, né? Quando for trocar seus óculos, então pense nisso. A Ótica Vitória está à sua disposição para te ajudar. Ótica Vitória fica na rua José Antônio, 1327, bem no centro, lá na esquina com a rua Cândido Mariano Rondon, na Marechal Rondon, tá bom? E o telefone, deixa eu coloca para mim, por favor, o telefone, tá aí, 3324 1133, 3324 1133 é o telefone da Ótica Vitória, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora o que a gente tem daqui a pouco, ervas e produtos, outros produtos que são vendidos em bancas, que prometem amenizar os sintomas da sinusite. Afinal, hein, será que elas funcionam? E daqui a pouquinho, já no próximo bloco, o que fazer quando a inflamação atinge as crianças? O Viver Bem volta rapidinho, não saia daí.